Olá, estudantes da Escola Euclides da Cunha. Nos foi proposto que a gente falasse sobre essa semana, fazendo alusão à Semana da Pátria. E eu quero propor aqui uma perspectiva, um olhar sobre uma determinada ótica, que é a ótica dos sonhos. Quais são os sonhos que nós temos? Eu vou fazer um recorte logo após a minha fala, e eu volto a falar na sequência, de uma entrevista que o Frei Beto deu para o Dr. Drauzio Varela. E o Dr. Drauzio Varela faz um questionamento a ele sobre determinados aspectos da vida dele, e ele fala sobre a sociedade que ele vivia e os sonhos que ele tinha, e ele fala sobre o aspecto de que naquele período da história, quanto mais utopia, menos drogas. E hoje a gente percebe uma realidade, inclusive na nossa região, de mais droga e menos utopia, menos sonho. O que diferenciava, na nossa época, nós somos da mesma geração, havia drogas e não havia drogados, porque nós éramos viciados em utopia. A gente injetava utopia na veia. E eu estou convencido, quanto menos utopia, mais drogas, quanto mais utopia, menos droga. O que não dá é esperar que a juventude viva sem sonhos. E se o sonho não é social, não é político, não é solidário, ele tem que ser químico. Não dá para viver sem sonho. E como é que você conciliou essa sua vida de ativista com a carreira religiosa entre os dominicanos? Essa é uma pergunta curiosa. Drauzio, eu sou discípulo de um preso político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado e julgado por 2 poderes políticos. A pergunta é quando a gente encontra um cristão que não faz nada, perguntar que diabo de fé que você tem, sabe? Que nada questiona essa desordem estabelecida que está aí, a injustiça, a opressão, a exclusão. O cristão tem que ser um ativista, tem, sabe, é um projeto de Jesus a gente lutar por um mundo de igualdade, de paz, de justiça, sabe? Não pode cruzar os braços. Quem cruza os braços e fica, né, olhando para cima não entendeu nada mesmo. Vocês acabaram de observar a fala do Frei Beto, que abordava um aspecto bastante interessante e eu acho muito relevante, por isso que trouxe a proposta do recorte do vídeo, a abordagem sobre o olhar do cristão. E aqui eu queria pedir desculpa e licença para aqueles que não são cristãos e logo não professam fé nenhuma de repente, ou professam outra fé, o que é aceitável e tem que ser respeitado e tem que ser levado em consideração. Mas eu queria falar sobre a ótica cristã. E na ótica cristã, o Frei Beto começa a questionar que tipo de cristãos que nós temos. E aí ele aborda dizendo que ele é um discípulo de um preso político, porque ele diz que Jesus Cristo não morreu de uma doença qualquer na cama e nem foi atropelado na esquina por um camelo, fazendo o contexto do espaço onde ele vivia. E nós temos que lembrar que Jesus Cristo morreu e foi condenado em duas instâncias, 2 governos, 2 povos condenaram Jesus Cristo. É esse preso político que Frei Beto segue. E é esse cristão que foi morto na cruz que propunha ideais muito diferentes do que está colocado hoje. Ele não propunha reduzir imposto sobre armas, muito menos aumentar imposto sobre livros. Ele propunha, sim, a confiança na fé, mas a partir da ótica também das ciências. E que cristão era ele? Alguém que negava a ciência? Tenho certeza que não. Por que a gente pode afirmar isso? Porque São Lucas, que é seguidor de Paulo, que era seguidor de Jesus Cristo, ele é um médico. Porém, a gente pode ter uma noção da importância que tem a ciência.
Logo, ele não era um negacionista. Ou seja, ele também aceitava a ciência. Ele não rechaçava a ciência. Não era um negacionista. Que tipo de cristãos nós temos hoje? Que tipo de cristãos propõe a sociedade que nós vivemos no Brasil hoje? É para nós pensarmos.